Hello guys, how are you today? Bom, sejam bem-vindos à aula de hoje, à aula gravada de hoje, que é a nossa última do tópico Food and Drink, ou seja, hoje a gente vai ver o vocabulário relacionado ao Food and Drink, e hoje a gente vai terminar de ver a nossa parte de gramática, que é o possessivos em inglês. A gente deu início vendo os possessivos em inglês nas aulas passadas, e hoje a gente vai ver a diferença entre a utilização do possessivo em inglês com of ou apóstrofo mais s. Explicando para vocês que, como essa aula é a última de Food and Drink, a gente vai dar início na próxima aula gravada a um novo tópico que já foi colocado para vocês lá, vai ser o próximo mais votado depois de Food and Drink, lá no Google Sala de Aula. Então a gente dará seguimento com ele. Fechando esse, a gente dará seguimento com esse. E começando a nossa aula de hoje, a gente vai ver o nosso vocabulário. Primeiro nós temos beef, chicken, fish, bacon, sausage, tomato, rice, beans, french fries, salad, vegetables. Vou repetir mais uma vez e vou fazer algumas observações. Beef, chicken, fish, bacon, sausage, tomato, rice, beans, french fries, salad, vegetables. A primeira observação que eu devo fazer para vocês é num falso cognato da palavra beef. Por exemplo, beef a gente sabe que no português significa beef, um pedaço de carne. Só que nesse caso, quando a gente pronuncia beef em inglês, a gente se refere beef em inglês, a gente está falando especificamente da carne bovina, ou seja, a carne que vem da vaca e que ela pode ser cozida de qualquer jeito, como hambúrguer, um assado, um churrasco, enfim, ou até mesmo o próprio bife, a própria carne, né? Mas nesse caso referindo à carne bovina. Quando a gente vai se referir a outros tipos de carne, a outros tipos de carne de animais, a gente vai utilizar a palavra meat. A gente vai utilizar para os outros animais. Por exemplo, também pode ser a vaca, o porco, também pode ser a vaca, pode servir para o porco, pode servir para carneiros, galinhas, peixes, entre outros. Sempre que a gente for descrever uma carne de modo geral, a gente pode utilizar meat, tá? Agora, se a gente quiser falar de fato sobre uma posta de carne, sobre um pedaço de carne específico, a gente vai utilizar a palavra steak. Então, a gente tem aí essa diferença. Meat é qualquer tipo de carne animal, incluindo a vaca, porco, carneiro, frango, peixe e outros. Beef, que vem apenas da carne bovina, ou seja, carne de vaca e boi, e pode ser cozida de qualquer jeito, hambúrguer, um assado, um churrasco ou até mesmo o próprio bife. E steak, que é geralmente a carne que é uma posta de carne, né? Um pedaço de carne. Então aí a gente tem essa diferença. A próxima observação que a gente deve fazer é na pronúncia da palavra fish. Muitos de vocês já devem ter escutado algum aluno ou algum colega pronunciar fish, mas nesse caso a gente não pronuncia fish, a gente pronuncia fish. E a mesma coisa com bacon. A gente não pronuncia da mesma forma que o português. Bacon, a gente pronuncia bacon. Mas nesse caso a gente vai pronunciar bacon, como se o B ali tivesse mais dominância na palavra, bacon, uma letra mais forte do que as outras, bacon. A outra palavra também interessante que a gente deve prestar atenção ao pronunciar é a palavra sausage. A gente não pronuncia sausage, tá? É sausage. É como se ali tivesse um O agudo no lugar da letra AU. Sausage.
Uma observação muito importante a se fazer agora, prestem bastante atenção, é na escrita da palavra French fries. Eu expliquei para vocês na aula de Countries and Nationalities que todas as nacionalidades no inglês devem ser escritas sempre com letra maiúscula. O começo deve ser escrito sempre com letra maiúscula. E nesse caso, French, ela significa a nacionalidade francesa, certo? Então, nesse caso, independente do lugar que a frase esteja empregada, seja no início, no meio ou no fim, French sempre tem que estar escrito com letra maiúscula. Se a gente fosse traduzir French fries ao pé da letra, seria fritas francesas. Mas como a gente não costuma falar aqui no português fritas francesas, a gente vai traduzir como batatas fritas, tá? Mas por conta disso, né, de deles chamarem lá batatas francesas, a gente tem que traduzir como French fries, ou seja, escrever como French fries sempre. Então, a nacionalidade aí, que nesse caso a gente está falando que as batatas são francesas, a gente tem que colocar French, a nacionalidade, com letra maiúscula. Então, eu vou repetir mais uma vez e vou passar para o próximo quadro. Beef, chicken, fish, bacon, sausage, tomato, rice, beans, French fries, salad e vegetables. Passando agora para o próximo quadro, a gente vai ver outras palavras. Nós temos morning, late, early, dinner, lunch, breakfast. Vou repetir mais uma vez e vou fazer umas observações. Morning, late, early, dinner, lunch, breakfast. A observação específica aqui é que early a gente não pronuncia a letra E. Reparem que a gente não escuta o som da letra E. Então, a pronúncia mesmo vai ser early, tá? Então, a gente tem aqui novamente morning, late, early, dinner, lunch, breakfast. E embaixo a gente tem for breakfast, for lunch e for dinner. Reparem que for, nesse caso, ele está sendo traduzido como no ou na janta, né? Ele está sendo acompanhado no café da manhã, no almoço ou na janta. Só que dependendo do seu contexto, pode significar também do café da manhã, do almoço ou da janta, tá? Mas sempre que vocês forem explicar sobre um período, né, da refeição, vocês precisam utilizar a preposição for. Então, nesse caso, a gente tem for breakfast, for lunch, for dinner, certo? Ainda falando sobre o nosso vocabulário, aqui a gente tem in the morning, in the afternoon, at night, in the evening. Vou repetir para vocês e vou fazer algumas observações. In the morning, in the afternoon, at night, in the evening. Reparem que aqui a gente já está utilizando a preposição in, mais o artigo definido the, porque a gente está juntando duas preposições, mais provavelmente algum artigo definido. A gente sabe que significa em e o de significa a, as, o ou os em português, né? Que é o artigo definido, ele abrange todos esses artigos definidos em português. Então, quando a gente junta o in mais de, a gente pode ter na, no, nas ou nos. Vai depender do contexto da frase que está sendo empregado, tá? Sempre que a gente quiser falar de manhã, de tarde, na tarde, de noite ou à noite, a gente vai utilizar in the morning, in the afternoon, in the evening, tá? Sempre vai utilizar a preposição in my the, tá? Que é o artigo definido the, que a gente já viu em uma aula.
E reparem também que ali a gente tem at night e in the evening. E qual que é a diferença entre essas duas? Lembram que a gente tem uma diferença entre falar good evening e good night, né? Que ambos significa boa noite? Pois é, aqui a gente vai seguir a mesma coisa. A gente vai utilizar at night para abranger durante todo o período da noite, até de madrugada, certo? E in the evening é mais utilizado ali no comecinho da noite, tá? Mas não significa que é utilizado apenas nesse comecinho da noite. É mais difícil você ver pessoas se referindo à noite com evening, tá? Durante o restante da noite, por exemplo, 10 horas da noite com evening. É mais night. Mas, por exemplo, se você falar assim, I drink coffee with milk at night. Você pode falar que você bebe café com leite, né? Nesse caso da frase, você pode estar falando eu bebo café com leite de noite, mas você pode falar I drink coffee with milk in the evening, que é no iniciozinho ali da noite, tá? Então essa diferençazinha aí que a gente tem é que na maioria das vezes vocês vão ver escrito at night para se referir de noite à noite, mas vocês também podem ver na maneira informal in the night, tá? Ele é utilizado para representar o iniciozinho da noite também. É a mesma coisa de in the evening, tá? A diferençazinha é essa aí. In the night, você vai utilizar mais no iniciozinho da noite e é uma expressão mais informal do que at night. Então, entre in the evening e in the night, at night é mais a formal, certo? Então, a gente tem aqui in the morning, in the afternoon, at night, in the evening. Para fechar o nosso vocabulário de hoje, a gente vai ter a glass of, a cup of, a piece of, a slice of, a can of, a butt of. Vou repetir mais uma vez, vou fazer algumas observações. A glass of, a cup of, a piece of, a slice of, a can of, a butt of. Ou seja, aqui a gente está vendo quantificadores da cozinha em inglês. Antes que a gente deve aprender no inglês, no iniciozinho do inglês. Reparem que no início da frase a gente está vendo o artigo indefinido a. Mas nesse caso a gente está utilizando o artigo indefinido a porque a gente está se referindo a uma quantidade apenas de algo. A gente raramente utiliza no inglês o número em inglês de fato one, né, para se referir a uma quantidade de algo. Geralmente é sempre o artigo indefinido a ou an. Nesse caso, se a gente quiser se referir como 2 xícaras de algo, a gente falaria 2 cups of, ou 2 copos de 2 glasses of, enfim. A gente utilizaria o plural dos quantificadores, né? De, por exemplo, de copo, xícara, pedaço, enfim, a gente colocaria num plural e adicionaria o número atrás desses quantificadores. Mas a gente ainda não viu o plural dessas palavras, então a gente vai focar ainda nesses quantificadores no singular, tá? Então a gente vai utilizar o artigo indefinido. Vou repetir mais uma vez para vocês: a glass of, a cup of, a piece of, a slice of, a can of, a bout of, certo? Passando agora para a nossa gramática, a gente vai terminar de ver o nosso caso possessivo. A gente já viu anteriormente que o caso possessivo é uma forma de indicar a relação de posse entre uma palavra ou outra. Ou seja, o que significa essa palavra e outra? Geralmente é entre animais e pessoas, ou pessoas e coisas, ou animais e coisas, ou coisas e coisas, enfim. E a gente viu nas nossas aulas anteriores que a gente já tem os pronomes possessivos, mas a gente também tem alguns casos no inglês para se referir de outra forma na gramática do inglês, para se referir na outra forma como possessivo. E uma dessas formas é o caso genitivo, o genitive case.
Eu não sei se vocês já viram, não sei se vocês conhecem, mas é o nome que a gente dá àquele apóstrofo S na gramática do inglês. E ele é bastante utilizado entre posse com pessoas, né, no caso possessivo, ou para fazer referências de tempo. Alguns exemplos que a gente conhece bastante aqui nas lanchonetes é McDonald's, Bob's, enfim, lanchonetes geralmente a gente costuma ver, lanchonetes americanas a gente costuma ver, né, esse caso genitivo. E hoje a gente vai aprender também a diferença entre of e o apóstrofo S, né? O caso genitivo. E a gente vai aprender as regrinhas, algumas regrinhas básicas de como utilizar o caso genitivo nas frases. Vamos adiantar aqui que a gente vai utilizar o of para coisas inanimadas. Ou seja, aquelas coisas que não têm vida. Geralmente a gente vai utilizar o of com coisas inanimadas. Entretanto, claro que haveria uma exceção, a gente pode utilizar o apóstrofo S também. Um exemplo é the book's title. Traduzindo para português, o título do livro, a gente percebe que é uma coisa inanimada, mas a gente está utilizando o caso genitivo. Como a maioria das coisas no inglês, é um daqueles casos que vai ter exceções e que a gente só vai aprender na prática. Mas, se você tiver dúvida, você pode optar pela regra geral, que é o uso do of. Mas nesse caso, a gente só vai utilizar para objetos inanimados, ou seja, objetos que não têm vida, coisas que não têm vida. Exemplo: the door of the house, the end of the story. E, enfim, a gente sempre tem que colocar na nossa mente que vai utilizar o of para coisas inanimadas. A gente vai utilizar o apóstrofo S em coisas animadas, seres animados, ou seja, para indicar que algo pertence ou está associado a um ser animado. Exemplo: my friend's boyfriend is ugly. O namorado da minha amiga é feio. The boy's sister is in Japan. A irmã dos meninos está no Japão. Her father's car is new. O carro do pai dela é novo. Ou seja, reparem que nesse caso a gente está utilizando o caso genitivo, o apóstrofo S, porque está associado ou está pertencendo a um ser animado. Nesse caso, a gente se referiu a pessoas, mas poderia ser, sei lá, ser uma flor, poderia ser um animal, enfim. Casos animados, seres animados, a gente vai utilizar o apóstrofo S. Outro caso que a gente vai utilizar o caso genitivo, o apóstrofo S, é para lugares, ou seja, para indicar o local onde a pessoa trabalha, estuda ou passa a maioria do seu tempo. Exemplo: this is John's school. Esta é a escola de Jonathan. I'm going to Sam's for lunch. Eu vou almoçar no Sam's. The bedroom's Maria is here. O quarto de Maria é aqui. Ou seja, na primeira frase, a gente está indicando que aquela é a escola de John, mas a gente não sabe se o John trabalha ali, estuda ou passa a maioria do seu tempo. Enfim, a gente sabe que é o local onde ele pode estar exercendo uma função. O segundo caso é aquele caso que eu expliquei para vocês anteriormente, né, de estabelecimento, a maioria dos estabelecimentos americanos terminarem com o apóstrofo S. E geralmente a gente não traduz de outra forma no português. Tá? Então, por exemplo, se um estabelecimento americano se chama Sam's, a gente vai deixar no português Sam's. Igualmente no Bob's, McDonald's, enfim. E o terceiro exemplo é a gente está indicando o local de Maria, né? O quarto de Maria. Ela é dona daquilo, aquilo ali pertence a ela, tá? O terceiro caso é para indicar a relação entre pessoas ou um grupo ou organização. Exemplos: Mother's John, the company's name, Father's Paula. A gente tem no primeiro exemplo a mãe de John,
o nome da empresa. No segundo exemplo, nós temos o nome da empresa e no terceiro exemplo, a gente tem o pai de Paula. Outra coisa, uma outra observação que eu devo dar para vocês, que eu devo falar para vocês, é que geralmente quando a gente utiliza o caso genitivo, a gente não usa anteriormente o artigo definido. Mas nesse caso, a gente só não vai usar o artigo definido quando indicar a relação entre duas pessoas ou a relação de uma pessoa com um determinado grupo ou organização, tá? Agora a gente vai ver algumas regrinhas em relação ao caso genitivo. A primeira dela é que quando a gente quer nos referir a uma mesma coisa que pertence a duas ou mais pessoas, o genitivo deve ser aplicado no último possuidor, ou seja, na última pessoa. Um exemplo: Lucas and Rafaela's car is blue. Ou seja, aqui eu estou dizendo que o carro de Lucas e Rafaela é azul. Nesse caso, um carro, uma coisa só, pertence a duas pessoas. Ou seja, o caso genitivo, né, o apóstrofo S, vai ser colocado apenas no último possuidor. Outro exemplo: Gabriel, Rafael and Miguel's house is ready. A casa de Gabriel, Rafael e Miguel está pronta. Ou seja, quando uma mesma coisa pertence ou seja, quando uma mesma coisa pertence a duas ou mais pessoas, o genitivo deve ser aplicado na última pessoa, tá? Lembrando que é uma mesma coisa, porque quando for coisas diferentes e diferentes pessoas, o genitivo deve ser aplicado em todos os possuidores, ou seja, em todas as pessoas. Exemplo: men's and women's office, o escritório dos homens e os escritórios das mulheres. Maria's and Paulo's mothers are friends. As mães de Maria e Paulo são amigas. Ou seja, são diferentes coisas que pertencem a diferentes pessoas. O genitivo vai ser aplicado em todos os possuidores, ou seja, em todas as pessoas. E a terceira e a última regra é que quando a palavra que representa o possuidor estiver na forma plural e ele é regular, ou seja, que termina na letra S, basta apenas utilizar o apóstrofo. É aquela única aspazinha assim, pingadinha em pé, para indicar posse. Exemplo: The kid's teacher is beautiful. A gente sabe que aqui kids está no plural, né, na forma regular, ou seja, termina em S, não é necessário adicionar o S após o apóstrofo. O apóstrofo só já basta. O próximo exemplo: American School Buses color is yellow. Buses, nesse caso, termina com S, é um plural regular, ou seja, termina com S, não é necessário adicionar o S após o apóstrofo. O apóstrofo já é o suficiente. E por que a gente não coloca o S após o apóstrofo, né? Porque aqui é um plural regular que termina em S, que se for adicionado um outro S, pode ocorrer uma cacofonia. O que é uma cacofonia? Um ruído de palavras. Como os nativos americanos são pessoas, né? Até mesmo a gente mesmo, que gosta de ouvir uma conversa fluindo, não gosta que as palavras fiquem estranhas, se transformem em outras, a gente elimina aí a letra S para não acontecer uma cacofonia. E por falar em cacofonia, vou explicar outra reguinha para vocês que é relacionada em nomes próprios terminados em S, X ou Z, que fica ao seu critério, né? É a sua opção, é opcional, se você adiciona ou não o apóstrofo S. Mas, como eu falei para vocês, é melhor evitar o uso oral, né? Na hora de pronunciar, vocês podem utilizar na forma escrita, mas é melhor evitar na forma oral, porque pode causar uma cacofonia. E como eu falei para vocês, cacofonia é aquele ruído que acontece geralmente uma palavra forma outra, né? Enfim, no inglês também acontece isso e eles procuram evitar.
E eu trouxe dois exemplos aqui básicos para vocês. Se a gente fosse falar na primeira forma com o caso genitivo, em um nome próprio terminado com S. Charles is wedding. Reparem que ficou um pouquinho estranho e até mesmo para pronunciar. Charles is wedding. Mas se a gente pronuncia apenas com o apóstrofo, né? Fica bem mais fluido. Charles wedding. O casamento de Charles fica bem mais fluido do que falar Charles, ter aquela pausa, Charles do wedding, né? E igualmente o segundo exemplo, the Botox is uses, the Botox uses, né? Então fica a critério de vocês, se vocês acham que fica fácil falar, vocês pronunciam, mas eles evitam e é bom você até mesmo evitarem na pronúncia para não ficar uma coisa complicada de se falar e também para não causar uma cacofonia, tá? E finalmente chegamos ao nosso final da aula. Eu sei que pode ter sido uma aula complicada, então se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar para a teacher ou para auxiliar no Google Classe de aula ou pelo WhatsApp, fica a critério de vocês, ou vocês podem esperar o plantão de dúvida. O importante é que vocês não esperem tanto, já que a gente tem mais o plantão de dúvidas quando a gente vai fazer uma atividade avaliativa. Então é importante que vocês retirem logo essa dúvida, não guarde para vocês, porque a gente vai avançar o conteúdo e vai ficando um pouquinho mais difícil, tá? Essa foi a aula de hoje, essa foi a nossa última aula de Food and Drink. Eu espero que vocês tenham entendido e espero que também não tenha sido tão complicado. Lembre-se de tirar todas as dúvidas e continuarem treinando. E eu espero vocês na próxima aula. Bye, bye!